Esse complemento aí no canal que eu vi um comentário, não sei se eventualmente contra a minha pessoa. Primeiro, falaram no jogo, não, você eventualmente não tem que. Uma personagem falando para outra, no caso o NPC, ele falando assim: ah, não, você não precisa eventualmente querer se meter em qualquer situação que a pessoa acha que aconteceu uma injustiça, e ali eventualmente o cara querer se meter em outra situação injusta, outra personagem falando: não, você não precisa se meter em situações em que eventualmente você vê uma injustiça. Não, eu eventualmente. Bom, justamente porque eu já digo que justamente eu não me coloco em qualquer causa, né? Em todas as causas. Então, assim, eu não luto por todas as causas que eventualmente eu acho que, vamos dizer, são justas contra algum tipo de injustiça. No entanto, né, muitas vezes, eventualmente, eu vejo um comentário e isso é, para mim, no caso, é motivação suficiente para que mesmo que o comentário não seja contra mim, se é uma injustiça, eu posso, eventualmente, fazer a complementação. Aliás, até mesmo na assim chamada luta contra o mal, ou se apenas para corrigir informação, eu acho que é cabível, sim, eventualmente, fazer sempre que eu achar que é algo válido e que vale a pena fazer um vídeo porque eventualmente contém uma ideia errada. E uma ideia errada que eventualmente, não só essa, da menina, não precisa se meter em qualquer luta, não, você é um adulto, não precisa se meter em qualquer luta. Bom, mentira, ó, veja, fazendo uma contraposição, não sei se o argumento é contra mim. Você é um adulto, você não precisa se meter em todas as situações de injustiça, que você não precisa se meter em todas as situações que você vê. Ué, mas eu não tenho que lutar contra o mal, né? Mas eu já admito que eu não preciso me meter em todas as situações que eu vejo. Não quer dizer que eu não vou me meter em algumas que eventualmente, ou até em muitas que eventualmente apareçam pipocando por aí. Né? Como eu já fiz, inclusive, várias, mas um adulto não precisa, não precisa. Aí que tá, a pessoa para ser adulta, no caso, não precisa se meter nas dificuldades, como também não precisa deixar de se meter em conflitos se eventualmente a pessoa achar que ela tem justamente uma resposta, uma solução para aquela situação específica, mesmo em luta contra o mal, ou apenas como sugestão de ideia. Né? Então, um adulto pode tanto interferir como não interferir. No caso, ele continuaria sendo adulto. Como a criança também, na verdade. Né? Então, nem faz. Um adulto não faz isso. Quem disse? Né? Pega várias outras pessoas por aí. E adultas, e também, vamos dizer, se colocam nas mais variadas situações. Não seria nem só eu. Né? E isso nem tem como você caracterizar ali se a pessoa é adulta por isso ou não. Então, aí tá, adultos não fazem isso. Da onde, né? Quem diz que o adulto não pode se meter em. Aí que tá sendo, quem diz que o adulto não pode ter vários motivos de luta, né? Vários motivos diferentes de situações em que a pessoa. Até com temáticas diferentes, né? Por. Como é que é? Por motivos diferentes, né? Não que a pessoa precise fazer isso, mas adultos que podem se meter em várias situações e adultos que podem se meter em menos situações, quer dizer. Né? Então eu não coaduno com essa afirmação. Não é isso que vai definir o que é um adulto ou não. A quantidade de problemas que eventualmente a pessoa interfere para tentar ajudar a resolver. Não é isso que caracteriza aí o ser adulto. Né? E o ser adulto pode se interferir em várias situações de uma vez, que talvez ele tenha. Aliás, ela é adulto para isso. Né? O adulto eventualmente se transformou a princípio em adulto, né, para eventualmente ganhar mais experiência e conhecimento para resolver mais situações. Essa é a ideia. Né? Pelo menos, se não em todas as vezes, muitas vezes os adultos são adultos para isso. Né? Então, um outro comentário que eu vi, né, foi justamente assim: não, a pessoa tem que eventualmente se reconhecer onde é o seu ponto forte, onde ela pode ajudar mais. Né? Isso não é uma fraqueza, é uma força. Bom, eu concordo. Né? Só que no meu caso é um pouco diferente, porque eu reconheço quais são os meus pontos fortes, e isso nem precisaria ser dito, porque no caso, se foi de alguma forma contra mim, eu já sei quais são os meus pontos fortes. A questão não é essa. A questão é, se eventualmente eu poderia ter justamente outros pontos fortes. Talvez os comentários se ligam. Porque eventualmente no caso ele falou assim: você não precisa se meter em todas as situações. Não, eu tinha que me meter eventualmente em todas as situações, porque eventualmente precisava de dinheiro e ainda achava que não é só a questão do ponto forte, eu tenho que verificar se eu preciso de dinheiro. Naquele momento a necessidade financeira era verdadeira. Né? Talvez até hoje seja, porque eu não tenho muita certeza que eventualmente esse negócio de não trabalhar não seja eventualmente necessário, independente. Se partindo da premissa que não for, aí tá, talvez ainda seja verdadeiro. Talvez eu não tenha chegado a conclusões tão óbvias em relação a isso. Né? Independente, né? No meu caso específico, é interessante, os temas se ligam. Né?
Um adulto pode interferir em várias situações se eventualmente ele tiver solução para isso. E no meu caso específico eu precisava de dinheiro. Mas não só de dinheiro, aí que tá. É que no meu caso, um dos argumentos inclusive usados não era só a questão do ponto forte, a questão é que eu também poderia ser, vamos dizer, eu poderia ser bom na atividade secular. Então, não, a pessoa, um ponto forte, a pessoa saber onde ela pode ajudar mais. Sim, exatamente. É que naquela época, como foi impedida a fonte de vida e como eu fui atacado argumentativamente de maneira a me sentir machucado, eu não tive confiança para fazer uma outra coisa que eu também, de repente, eu poderia ser útil e ajudar. Né? Então, na verdade, eu fui atrapalhado por exemplo. Não é, assim, não é errado verificar o seu ponto forte. É verdade, não é. Só que, na verdade, talvez eu possa ter, ou não é errado verificar onde você pode atuar melhor, mas justamente, eu também posso atuar melhor, de repente, em outra atividade secular, e era o caso. Não é errado, é uma força você eventualmente verificar onde você pode atuar melhor. Concordo. No meu caso, no voluntariado. Embora eu também pudesse atuar melhor e atuar bem em atividade secular. Então, não é. Ou seja, seria uma falsa contradição no meu caso. Só que para isso, o que atrapalhou nesse caso o processo foi eu ter sido atacado argumentativamente. E com argumentos, inclusive, de sugestão de retorno ao trabalho. Só que com argumentos vexatórios, nesse sentido que não é com o objetivo de me diminuir como se eu tivesse feito algo errado, como se eu não me aceitasse de alguma forma, isso era falso. Quando havia um medo absoluto de técnico profissional. Isso foi deixado para debaixo do pano. Focaram muito mais na questão pessoal quando estava errado. A questão pessoal nem existia e para mim nem era impeditivo para trabalhar. E antes até era. Depois já não. Já quando não era mais tanto, ou nem era. Mas forma, não que não houvesse questões eventualmente para resolver, mas eu poderia resolver elas enquanto trabalho secular. Não técnico profissional. Né? O técnico profissional teria que resolver a princípio. Né? As questões pessoais eu poderia resolver enquanto trabalhasse. Esse é um dos problemas. Há outras visões sobre esse tema e tal. Há outros pontos, inclusive. Mas, enfim, resumindo. Né? De qualquer forma, eles dizendo que não tem que interferir em todas as situações. Não, mas se eu tiver solução para várias situações, eu posso. Adultos não fazem isso. Adultos fazem isso. E mesmo assim, então não preciso, se adulto não age dessa forma, eu não preciso ser adulto. Posso justamente interferir em várias situações. Se bem que eu acho que adultos fazem isso também. Um argumento retórico, um argumento falso para tentar humilhar a pessoa que eventualmente estaria se metendo em várias situações, respondendo vários comentários errados. O que não tem nada de errado com isso. Então, rigorosamente nada errado. Adultos não fazem isso. Não há nenhum problema. Eu acho que adultos fazem isso também. O adulto não necessariamente se especializa, né? Não há essa necessidade. Então, e em relação aos pontos fortes, bom, é que aí está. Eu seria criticado um pouco na questão financeira e na questão do trabalho secular, porque eventualmente o trabalho secular também poderia ser um ponto forte. Seria justamente uma força. Eu estava tentando verificar quais são os outros pontos fortes. Um deles era esse. Então, apenas para completar, né? Que daí foi atrapalhado, não consegui verificar se era um ponto forte ou não. Isso nunca foi exatamente totalmente resolvido. Minando confiança das maneiras mais terríveis possíveis. E outra, se eventualmente foi um pouco. Bom, isso eu não vou falar porque não é assunto para esse vídeo, mas fica esse complemento no canal. E valeu.